No último episódio, seguimos a trilha lendária de Issa até o coração do Oriente. Ele partiu como um artesão e retornou como um mestre. Mas, antes de revelar sua mensagem ao mundo, a história nos conta que ele se retirou para o lugar mais inóspito da Terra, o deserto. A narrativa oficial fala em 40 dias de jejum e tentação por Satanás. Mas, e se essa fosse apenas a camada superficial da história? E se o deserto não fosse um lugar de vazio, mas de conhecimento? E se escondida nas cavernas da Judéia, uma comunidade secreta o aguardava? Hoje, investigamos a conexão de Jesus com os guardiões do conhecimento perdido, os essênios, e propomos uma nova e ousada teoria sobre o que realmente aconteceu durante seus 40 dias no deserto. Esta não foi apenas uma tentação, foi uma iniciação. Enquanto Jerusalém fervilhava com o comércio e a política do templo, um grupo de puristas se exilou no deserto. Eles eram os essênios. Para eles, o templo estava corrompido, e a verdadeira fé só poderia ser vivida longe da impureza do mundo. Eles se viam como os filhos da luz, em uma batalha cósmica contra os filhos das trevas, incluindo os sacerdotes do templo e do sinédrio. Viviam em comunidades ascéticas como Qumran, praticavam batismos diários e aguardavam a chegada de um Messias guerreiro que purificaria Israel com fogo. O elo de ligação de Jesus para este mundo secreto foi, muito provavelmente, seu primo, João Batista. Um profeta do deserto cuja mensagem de arrependimento e batismo ecoava perfeitamente as práticas essênias. Ao ser batizado por João, Jesus não estava apenas iniciando seu ministério. Ele estava se conectando a essa linhagem de fé radical. Após o batismo, o Espírito o levou ao deserto. E se, em vez de vagar sem rumo, ele tivesse um destino? A comunidade de Qumran. Lá, escondida em cavernas, estava a maior biblioteca de textos sagrados e apócrifos do mundo. Os manuscritos do Mar Morto. Para um homem com a sede de conhecimento de Jesus, que aos 12 anos debatia com os doutores da lei, essa biblioteca seria um tesouro inestimável. Ele teria encontrado não apenas cópias de Isaías e dos Salmos, mas textos que a religião oficial de Jerusalém havia rejeitado. Ele teria lido o livro de Enoque, com suas descrições detalhadas de anjos caídos, demônios e o juízo final. Teria estudado a regra da comunidade, entendendo a visão essênia de uma sociedade pura e igualitária. E teria mergulhado em seus comentários proféticos que falavam de um mestre da justiça, perseguido pelo sacerdócio corrupto de Jerusalém. Jesus, prestes a confrontar esse mesmo sistema, teria visto um espelho de seu próprio destino nessas palavras. É neste contexto de imersão total que as tentações ganham um novo e profundo significado. Elas não eram apenas propostas literais de Satanás, mas testes ideológicos, confrontando Jesus com a própria visão de mundo dos essênios. A primeira tentação, transformar pedras em pão, era um teste sobre o propósito do poder. Os essênios viviam no ascetismo. Jesus, em jejum, foi tentado a usar seu poder para o auto-interesse. Sua resposta, nem só de pão viverá o homem, foi sua primeira declaração de missão. Seu poder era para alimentar a alma, não o corpo. A segunda tentação, lançar-se do templo, era um teste sobre o método. Os essênios esperavam uma intervenção divina espetacular. A tentação era forçar um milagre para provar sua identidade. Jesus a rejeitou. Seu caminho não seria o do espetáculo, mas o do serviço e do sacrifício. E a terceira tentação, a oferta de todos os reinos do mundo, era o teste final sobre a natureza de seu reino. Os essênios aguardavam um Messias guerreiro, um líder que esmagaria Roma e os filhos das trevas em uma batalha apocalíptica. Satanás lhe ofereceu exatamente isso, um reino terreno conquistado pela força. Ao rejeitá-la, Jesus definiu sua missão para sempre. Ele absorveu a sabedoria dos essênios, mas rejeitou sua visão de guerra. Seu reino, ele declarou, não é deste mundo. Jesus emergiu do deserto, não apenas tendo jejuado e orado. Ele emergiu como um mestre erudito, conhecedor dos textos apócrifos e das mais profundas correntes espirituais de seu tempo.
Ele saiu com sua missão forjada no fogo do deserto, pronto para confrontar o mundo. Essa interpretação, que une a narrativa bíblica com as descobertas de Qumran, pinta um retrato fascinante de Jesus. Um homem que buscou o conhecimento em todos os lugares, do Oriente ao deserto da Judéia. Mas existe uma teoria ainda mais radical. Uma que sugere que o conhecimento de Jesus sobre o futuro não era apenas profético, mas literal. Uma teoria baseada em um controverso relatório de uma suposta viagem no tempo. No próximo episódio, vamos analisar a premissa de um dos livros mais polêmicos já escritos sobre Jesus Cristo, Operação Cavalo de Troia. Seria um relatório real? E o que ele nos revelaria sobre o lado mais humano e íntimo de Jesus? A jornada pelos anos ocultos fica cada vez mais profunda. O que você acha da conexão com os essênios? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta investigação está expandindo sua mente, clique no like e inscreva-se para não perder a próxima revelação. O maior segredo pode ainda estar por vir.